Qual que é o papel do vereador? Para que o vereador foi eleito? O que ele espera oferecer para a sociedade no exercício do seu mandato? A Câmara Municipal, os vereadores, eles têm a competência legislativa e a competência fiscalizatória. Em lugar nenhum está escrito que o vereador tem competência de arrumar consulta para alguém, que o vereador tem competência de conseguir ambulância para alguém, que o vereador tem competência de arrumar exame. Se o vereador está sentindo, está percebendo que a política pública de saúde não está funcionando de forma adequada, ele tem que tomar providência para exigir do município que aquela política pública seja ofertada de forma adequada. O vereador não tem a função de resolver problemas individuais. Só que nós sabemos que muitos lidam ou vivem os seus mandatos com a finalidade de resolver problemas pontuais. E o que é mais engraçado ou triste, que o vereador consegue a consulta para a mãe do Newton. E amanhã o Newton não vota nele. É isso que o cara precisa entender. Quem garante que aquela pessoa que ele vai conseguir botar um caminhão de saibro na porta da fazenda, ou vai conseguir a consulta, ou vai conseguir uma vaga na escola, ou exame, o que seja, vai votar nele. Isso não é receita de voto. Eu lembro uma vez eu conheci um vereador do município, que eu não vou falar onde é, que ele tinha na agenda o nome das pessoas que ele tinha ajudado. Aí chegou na eleição, ele falou assim: não, eu não vou pedir voto para mim mais não, que eu já estou eleito. Porque eu tenho aqui uma relação de 400 e poucas pessoas que eu ajudei no mandato, 200 votos me elegem, agora eu vou ajudar um fulano de tal que já está com problema na campanha. Perguntem para mim se ele foi eleito. Perguntem. Não foi eleito. Não foi eleito. Porque acha que fazer benfeitorias para alguém, fazer benevolências é sinônimo de voto, mas não é. Isso podia ser no passado, mas hoje em dia não é. Então não é isso que garante o futuro da carreira política, garante um novo mandato, porque normalmente quem se candidata ganha, quer se candidatar de novo, né? Enfim, para poder permanecer no mandato. Agora o vereador, ele tem que pensar no macro, ele não tem que pensar no micro. Ele tem que tomar conta ou se preocupar com política pública. Ele não tem que ir lá conseguir o atendimento no PA do município ou no hospital do município, porque está tendo fila, mas sim tentar compreender o que está acontecendo naquele PA, que está tendo pouco médico. Fiscalizar se os médicos do município estão cumprindo a carga horária. Se não estão cumprindo, apresentar um projeto de lei para exigir transparência na oferta da carga horária dos médicos. Eu falei isso no primeiro encontro, eu até indiquei essa possibilidade. Em Vitória, foi aprovada uma lei há uns, sei lá, 5, 6 anos atrás, talvez mais, talvez menos, que na entrada de todos os estabelecimentos de saúde fica uma TV mostrando o nome de todo mundo que trabalha naquele PA, naquele plantão, e a hora que a pessoa tem que sair, tem que entrar do plantão. Isso é uma forma do cara chegar lá, deu meio-dia, tem que ter um ortopedista e o cara não tá lá, da população fiscalizar. Isso é transparência, é dinheiro público. Então, se você usar sua cabeça, abrir seus horizontes, ao invés de você resolver o problema de uma pessoa, você resolve o problema de 200, 300, 500. Então, ao invés de tentar conseguir o exame para João ou a consulta para Maria, entender por que aquela política pública não está funcionando, por que o transporte escolar não está funcionando. O vereador, ele tem uma característica que eu não tenho como promotor da cidade. Ele tem quase que o dom da onisciência, porque ele sabe de tudo, porque ele conversa com todo mundo, frequenta os locais. Então é muito mais fácil, muito mais coerente para o vereador exercer o papel de fiscalizador do que eu exercer esse papel, porque eu não tenho muitas vezes essa capilaridade. E é engraçado, eu recebi esses dias na minha promotoria, Mariana, um ofício de um vereador narrando uma situação bem genérica, né, de um eventual desvio de recursos públicos, e pedindo que eu convocasse o prefeito para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal. Eu falei, cara, eu vou convocar o prefeito para prestar esclarecimentos? Quem tem que convocar é você, cara. O seu regimento interno, a sua lei orgânica autoriza o vereador a convocar secretário, servidor, prefeito. Então, junte você, vê a quantidade de vereadores necessários e convoque.
E se você não conseguir a maioria disso, faça o seu requerimento e use a rede social de forma coerente para mostrar, eu estou fazendo isso. Infelizmente, aqui na Câmara, os meus pares não estão aderindo à minha ideia. Então, eu queria trazer aqui o secretário, o prefeito, o procurador, para prestar esclarecimentos do fato tal e não estou logrando êxito. Então, você mostra para a sociedade que isso você está tentando fazer, só que você não conseguiu. Agora, é mostrar isso com coerência, com razoabilidade, com serenidade. Não é arrumando treta na internet, não é arrumando confusão, né? Não é fazendo dancinha de TikTok na internet, por mais que agora está virando moda, vários políticos com dancinha de TikTok na internet. Cada um sabe aquilo que lhe é conveniente. Alguns dizem que isso dá voto, mas eu não consigo entender. Mas, enfim, eu não entendo dessas coisas. Mas, enfim, é usar as ferramentas que você tem e não querer que o Ministério Público faça aquilo que é de sua obrigação. Porque o nosso papel, seja o meu enquanto vereador, enquanto promotor, seja o papel do vereador, é fiscalizar. E quando eu falo de fiscalização, eu não consigo falar de fiscalização sem lembrar dessa imagem. Eu sempre mostro ela nas minhas conversas. Há um autor espanhol chamado Alejandro Nieto. Eu conheci esse autor durante o doutorado. Ele tem um livro chamado Corrupção na Espanha Democrática, um livro da década de 80, um livro já antigo, porém super temporal. Que ele fala mais ou menos assim, traduzindo para o português. A corrupção acompanha o poder, assim como a sombra acompanha o corpo. A corrupção acompanha o poder, assim como a sombra acompanha o corpo. O que Alejandro Nieto fala é que onde tem poder público tem corrupção. Eu concordo com ele parcialmente. Parcialmente. Por quê? Todo governo é corrupto? Não. Toda gestão é corrupta? Não. Tem muita gente honesta. Muita gente honesta. Muita gente bem intencionada. E a gente percebe, a Mariana sabe disso que está no patrimônio, que muitas vezes o prefeito, o presidente da Câmara, enfim, o secretário, comete uma ilicitude, muitas vezes é por desconhecimento. Não é porque é corrupto, é porque quer fazer o errado. Mas tem gente que é corrupta mesmo. Mas, enfim. Agora, o que Alejandro Nieto chama de corrupção, eu vou dividir em dois blocos, para vocês entenderem. Então, eu boto aqui, em cima, gênero, corrupção. Aí eu divido em duas frentes. A primeira frente, corrupção espécie. Então, tem corrupção em algumas gestões públicas? Tem. Aí eu divido do lado de cá em outra espécie, que eu vou chamar de discricionariedade irracional. O que é isso? São as escolhas administrativas discricionárias, ou seja, aquelas escolhas que o agente público pode fazer, só que ele faz através de matizes irracionais, de matizes descompromissadas com o princípio da eficiência. Então eu tenho corrupção, que eu não vou dizer que todo lugar tem, e escolhas administrativas equivocadas. Esse problema aqui existe em todo lugar? Existe em todas as administrações. As escolhas administrativas equivocadas que fazem com que o município, no nosso caso, perca dinheiro, perca recursos, isso acontece em todos os municípios. Absolutamente todos. Rodrigo, e o que são essas escolhas administrativas discricionárias? Vamos lá. Contratação excessiva de cargos comissionados, contratação excessiva de temporários, contratação de obras desnecessárias, aquisições desnecessárias, contratações e aquisições desprovidas de critérios técnicos. Então, são escolhas administrativas feitas de qualquer jeito que geram prejuízo ao erário. E é nesse particular que o vereador pode atuar. Como não tem corrupção em toda a gestão, mas tem essas escolhas administrativas equivocadas, é importante que o vereador fiscalize e acompanhe essas escolhas. É muito importante. Enfim, corrupção a gente não vai nem falar. Eu trabalhei no município há um tempo atrás, enfim, já tem algum tempo, mas a improbidade gera até hoje que o município contratou uma empresa, Newton, para fazer calçamento de rua, e quem executou o serviço foi o próprio município. A empresa só recebeu o serviço.
todo o serviço foi executado pelo município, todo. E a empresa recebeu o valor integral pelo serviço. Isso acontece. Então, eu só fico sabendo se alguém me denunciar. Eu não tenho como saber. E o vereador que está do lado, e muitas vezes o vereador é funcionário da prefeitura. Eu acho que onde eu trabalho em Rio Novo, tenho pelo menos uns 2 ou 3 vereadores que são funcionários da prefeitura. Aí que ele fica sabendo mesmo das coisas. Então é importante que ele exerça a sua função fiscalizatória para acompanhar e para evitar que essas escolhas equivocadas elas sejam crescentes e faça com que o dinheiro público que tem que ser destinado à população, em especial a população mais sofrida, esse dinheiro seja gasto de forma irregular. Eu dou um exemplo aqui de escolha administrativa discricionária, de escolha administrativa irracional. E se alguém quiser colocar no chat, pode ficar à vontade. Eu lembro do município, acho que foi do norte do estado, não lembro qual é o município, isso já tem alguns anos. Um município, Cláudio, eminentemente rural, que, sei lá, 90% da área do município era rural, né, de estradas de chão ruins, e o gabinete do prefeito tinha um carro, eu não lembro qual era o carro, um carro sim, um carro bom para viajar, como se fosse, sei lá, um Corolla, alguma coisa assim. E foi feita uma licitação, e o município, Newton, comprou um Jetta turbo, eu lembro das fotos no jornal, com interior caramelo, assim, aquele carro tipo carro de Playboy mesmo, sabe? Com 2, 3 meses o carro estava todo lenhado. Porque onde o prefeito tinha que ir, o Jetta não aguentava ir. Sabe, qual o sentido? Eu sou prefeito de, sei lá, Santa Teresa, vamos imaginar, eu tenho que fazer minha agenda no interior do município várias vezes por semana, o carro que eu vou rodar na zona rural vai ser um Jetta. Não tem sentido, o dinheiro foi rasgado. Pega o dinheiro, você compra um carro, você rasga esse dinheiro. Você rasga. Isso é improbidade? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, porque não teve dolo. Agora, isso é uma escolha administrativa equivocada? É óbvio que é. É o que Juarez Freitas, ele tem um livrinho chamado Controle da Administração Pública, que ele fala de discricionariedade baseada em matizes. Como é que é a expressão que ele usa? Ele fala de discricionariedade obtusa, uma coisa nesse sentido. Então você tem que fiscalizar. A Ana Carolina está dizendo, deixar de receber verbas estaduais para arcar com obras por totalidade com recursos próprios. Exatamente. Por questão de briga política, você não quer receber a verba. Outra coisa, o município não cobrar IPTU. Eu trabalhei num outro município que eu perguntei quantas execuções fiscais tinha no município. Município de 22 mil habitantes, aproximadamente. Sabe, Cláudio? Aí o município me respondeu, sabe quantas execuções fiscais de cobrança de IPTU havia no município tramitando? Exatamente, 0. 0. O município não cobrava renúncia de receita. Por que não cobrava? Porque cobrar IPTU é antipático. Ninguém nunca cobrou. Se eu começar a cobrar agora, é antipático para mim politicamente. Olha o tamanho da cabeça. Aí o que eu tenho que fazer? Município, em 30 dias eu quero saber quantas ações foram ajuizadas, quantas cobranças foram feitas, eu tenho que cobrar. É igual no município que eu trabalho, eu tenho um filho que é cadeirante, então essa questão de acessibilidade para mim é uma coisa muito cara. E na rua eu vejo algumas placas de estacionamento de idoso, pessoa com deficiência, e eu via muitos carros lá que não tinham identificação. Aí eu perguntei ao comandante local da PM, nos últimos 12 meses, quantas multas tinham sido aplicadas por estacionamento indevido. Sabe quantas multas foram aplicadas nos últimos 12 meses? Quanto você acha, Cláudio? 0 também. Também 0. Também 0. Por quê? Porque é antipático. Mas tem que fazer. O que eu faço agora? Todo final de mês eu quero o relatório das multas aplicadas. Bicho, tá tendo multa uma atrás da outra. Aí agora eu passo na rua, a vaga de deficiente não tem ninguém mais usando. Por quê? Porque se usar vai ser multado. Isso é cumprir a lei. Isso é cumprir a lei. O nosso trabalho, o meu trabalho enquanto promotor e o trabalho do vereador é um só. Fazer cumprir a lei.
A gente vive num estado democrático, a gente tem que cumprir a lei. E cumprindo a lei, a gente consegue diminuir as contradições da nossa região, né? Eu falo que o nosso país é um país de contradições. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo e tem índices de desenvolvimento humano dignos de países sul-africanos, de países da África subsaariana, da África mais pobre mesmo. Porque a gente tem dinheiro, só que a gente gasta errado. A gente gasta com besteira. O saco do dinheiro público é um saco que tem fim. E se você gasta errado, vai faltar em algum lugar. Então, e eu gosto muito de trabalhar, sabe, Cláudio, com um conceito que eu chamo de microsistema. Nós temos vários microsistemas. A minha família é um microsistema, a UMP é um microsistema, a minha promotoria é um microsistema, o município é um microsistema. Então você consegue resolver os problemas em nível de microsistemas, porque é muito mais fácil resolver o problema quando você limita do que resolver o problema, por exemplo, da segurança pública no nosso estado inteiro, que é difícil de resolver. Mas num município igual o que eu trabalho, que tem um morro lá, que o tráfego é naquele morro. E em alguns momentos as pessoas não podem andar na rua porque um tráfego de um morro toma conta do município inteiro. Eu falo para mim, onde a gente errou? Sabe, eu consigo resolver o problema daquele microsistema, só ter boa vontade. Eu, quando eu digo à polícia, é só ter vontade de resolver. É fácil de resolver. Agora, eu consigo fazer isso aqui no Complexo da Penha em Vitória? De um dia para o outro? Não, não consigo, porque aqui eu já tenho um macrosistema, não tenho um microsistema. Então, precisamos pensar em resolver os problemas que estão ao alcance das nossas mãos, para a gente combater essas contradições. E quando eu falo em contradição, eu sempre lembro de uma frase, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu participei de um evento da Amunis, no município de Venda Nova do Imigrante. Isso já se vão pelo menos uns 10 anos, talvez mais. Eu ainda trabalhava em Cachoeiro na época. Foi um grande evento. E eu lembro que um prefeito falou assim, Mariana: dinheiro tem, o problema é que nós gastamos mal. Isso nunca saiu da minha cabeça. Dinheiro tem, o problema é que nós gastamos mal. E quando ele fala nós gastamos mal, eu lembro disso daqui, ó. Vou voltar aqui, pessoal. Nós gastamos mal porque nós desviamos e nós gastamos mal porque nós escolhemos errado. Nós escolhemos errado por vezes, porque a gente não tá nem aí com dinheiro público. Ele não falou isso não, tá? Quem tá falando agora sou eu. Eu tô complementando. Nós não estamos preocupados com dinheiro público, ou nós só queremos prestigiar o grupo que nos apoiou, ou então nós gastamos de qualquer jeito. Então, quando um prefeito fala para mim, nós gastamos mal, ele está dizendo que ele não é fiscalizado. Porque se ele fosse fiscalizado, ele ia gastar bem. É uma coisa que eu falo. Imagine que todo mundo aqui tem uma filha de 14 anos e ela quer fazer uma festa de aniversário. E você tá lá, a sua filha estuda numa escola particular, tá com 6 parcelas atrasadas. A sua energia tá com 2 talões de energia atrasados. Se chegar o terceiro, vai cortar a energia da sua casa. Você tá devendo dinheiro no mercado. O seu carro é financiado, tá com 4 prestações atrasadas, quase dando busca e apreensão. Você vai gastar 20 mil reais, 30 mil reais numa festa de aniversário? Só se você for louco. Só se você for louco. E é o que muitos municípios fazem. Municípios que não têm dinheiro para nada, não tem a lista de renome de medicamentos que tem que ter na farmácia municipal. Sei lá, 120 medicamentos, tem 20. Não tem dinheiro para pagar, comprar insumo para botar luva, máscara. Não tem dinheiro para nada. Mas vai fazer a festa da cidade no final do ano e traz Gustavo Lima e Chitãozinho Chororó. Tem sentido um negócio desse? Tem algum sentido? Nenhum. Alguns vão dizer que isso era improbidade, né? Agora não é mais. Agora, isso não é escolha equivocada? É óbvio que é escolha equivocada. Ah, Rodrigo, mas cultura também é um direito fundamental. Agora, na cabeça do vereador, o que é mais importante? Uma noite com Gustavo Lima, uma festa, ou você equipar a farmácia do município?
ou você comprar no consórcio de exame lá de ultrassonografia mais 50 na Cortou. frente para fazer ultrassonografia, ele tem que entender por que que está demorando tanto. Por que compreender, estudar, sentar, convocar o secretário municipal de saúde na Câmara, explica para a gente essa fila. Por que essa fila? Então não é, fazer uma política obtusa. Porque se ele não trabalha assim, ele pega a Constituição e junto com o prefeito que é equivocado e está rasgando junto. Está rasgando junto. Você pode ser aliado do prefeito naquilo que é conveniente ou que é, desculpa, que é coerente. Agora, você sendo aliado, você pode cobrar do secretário dele para vir prestar esclarecimentos. Isso não te impede. Você é aliado dele, você não é vassalo dele, você não é empregado dele. É isso que tem que entrar na cabeça. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Isso é muito importante. E eu gosto sempre de lembrar, sempre, que o vereador, assim como eu, promotor, a gente exerce o que nós chamamos de legitimidade extraordinária. O que é isso? Pensem comigo. Newton, você é dono de uma padaria e você toma conta de uma padaria que você é dono da padaria. Você faz a gestão dessa padaria. Então você exerce uma legitimidade ordinária, porque você exerce em nome próprio, você defende o interesse próprio, que é tomar conta do seu comércio. Só que nós, os vereadores, nós exercemos o que eu chamo de legitimidade extraordinária, porque nós, em nome próprio, defendemos interesse de terceiro. Nós estamos na função de vereador, de promotor, por imperativo legal ou imperativo constitucional, porque nós estamos ali para defender o interesse da sociedade. Porque a Constituição fala no artigo 1º, e não por acaso no artigo 1º, que todo poder emana do povo, e o exerce diretamente por meio de seus representantes. Nós somos representantes do povo. Então, quando o vereador fala, quando eu falo, quando o prefeito fala, quem está falando é o povo. A gente fala em nome do povo. E o nosso poder, ele é legitimado pelo povo. Então, nós estamos ali para atender uma necessidade do povo. O vereador não é dono do seu mandato. O mandato dele pertence ao povo. Então, ele está ali temporariamente exercendo uma função que é defender os interesses do povo. E o povo, em geral, não quer que o vereador funcione como um despachante. Que o vereador fique apresentando projetos que não vão influenciar em nada. Lá no município de Nova Venécia, foi criado uma vez um ranking de vereadores, dizendo a relevância, o que eles fizeram, quantas sessões eles compareceram. Cara, muito legal esse ranking de vereadores que foi feito lá por uma ONG. Muito interessante esse trabalho. Mostrando o que o vereador está fazendo em prol da sociedade. E o vereador que trabalha em prol da sociedade e consegue divulgar isso de uma forma inteligente, ele se fortalece de uma forma que na hora de fazer a sua campanha fica muito mais barata, fica muito mais simples de se fazer. Então ele faz campanha 4 anos, a partir do momento que ele entra, e não é pedindo voto que ele vai fazer a campanha. Ele faz a campanha trabalhando e mostrando o que ele está fazendo. Isso é muito importante, isso é muito importante. E para conseguir fazer isso, para você se perceber como esse representante que exerce essa legitimidade extraordinária, você precisa entender que a sua atuação está vinculada a princípios, e a Constituição e as legislações em geral, lei do processo administrativo, lei de improbidade, lei de acesso à informação, lei da ficha limpa, lei de ação popular, enfim, lá nessas legislações e principalmente na Constituição, elas te dão os princípios, né, os vetores interpretativos que você precisa. Então você tem que trabalhar com foco nesses princípios, não só nesses aí que eu estou mostrando, mas em vários outros princípios. O vereador só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Se a lei não autorizar, não pode fazer.
ele só pode fazer, ou quem quer que seja, o prefeito também, aquilo que vai atender o interesse de todo mundo. Ele não pode ir lá para tentar passar a pessoa na frente de qualquer fila, porque isso está violando o princípio da impessoalidade. Isso é errado. Viola o princípio da moralidade, que essas escolhas em prol de A ou de B são escolhas imorais. Nada que é feito no município ou na Câmara pode ficar escondido. Temos que falar de publicidade, transparência, de máxima transparência, falar de eficiência. O prefeito quer contratar uma máquina específica para fazer um serviço, sei lá, R$1 milhão. Pô, só que tem uma outra máquina de 400 mil, 500 mil, que faz a mesma coisa com a metade do preço. Então, isso não é eficiência. Então, assim, mas para conseguir fazer esse trabalho, o vereador precisa estar antenado, precisa estudar, precisa compreender, precisa conversar com quem entende das coisas. E da Travou lá de em novo. 2012. Doutor Rodrigo, travou um pouquinho aqui para mim. Não sei se travou para todo mundo. Ah, é? Travou, Vamos lá. Travou, mas foi Tá me coisa de ouvindo 30 agora? segundos. Ok, Perfeito. voltou. Ok. E da onde que surgiu a ideia da gente ter esse bate-papo com os vereadores, que eu conversei com o Cláudio para a gente fazer isso dentro de um projeto no MP? Eu trabalhava em Cachoeiro em 2012, 2011, 2012, e teve eleição municipal e a Câmara foi quase toda renovada. E eu percebi que a maioria dos vereadores não sabia nem para que lado ventava, gente que não tinha noção de nada, nada. Então fizemos lá uma capacitação lá na Câmara de Cachoeiro para falar de princípio, falar de competência, falar do que o vereador pode, não pode, o que ele deve. Na época foi feito um questionário com várias perguntas e respostas, e isso foi crescendo, fomos fazendo em vários municípios, se tornou algo, uma política do Ministério Público. E é importante o vereador buscar essas capacitações. Não é que ele tem que saber de tudo, que ninguém sabe de tudo. Eu não sei de tudo, mas tem eventos no Tribunal de Contas, eventos da AMUNES, da Ascanves, do Ministério Público, do MPT, enfim, de quem quer que seja. Participe, vá para lá, não é para lá para passear, para perder o tempo, não. É para ouvir, para anotar, para tentar entender, você ouvindo essas informações, o que pode melhorar no seu mandato, o que você pode absorver. Nós temos que ser como esponja, sabe? Absorver todas as informações para que cada dia a gente se torne uma pessoa melhor, Aí aqui eu repito a pergunta que eu trouxe lá no começo da nossa conversa, e trouxe isso também lá há 2 anos atrás, 2021, que a gente conversou, salvo o melhor juízo, 2022. O que faz um vereador? E aqui eu trouxe um quadro para vocês do que é função do vereador e do que não é função do vereador. E aqui vamos fazer uma autocrítica, olhando assim essa tabelinha verde e a vermelha. Eu aposto que a maioria faz mais do que está no vermelho do que está no verde. Mais daquilo que está no vermelho do que está no verde. Porque os caras não têm noção, que eu falei lá no começo, Mariana, de olhar no espelho e entender a grandeza, o tamanho da relevância do seu mandato. Então é importante demais um vereador conseguir entender um projeto encaminhado pelo prefeito. Ainda que você seja aliado, não tem que votar de qualquer forma. Vote com o prefeito, mas compreenda o que é aquilo. Se reúna antes com o prefeito, com o secretário. Prefeito, me mostre o que tem de positivo nesse projeto. Me mostre o que tem de bom nesse projeto. Que eu estou com o senhor, mas eu quero entender. É isso que tem que ser feito, mas nós sabemos que isso não acontece. Se o prefeito mandar um projeto para a Câmara falando assim, aqui no meu município está revogada a lei da gravidade, o vereador vota junto. Sabe? O vereador vota, não quer nem saber o que é. Então é importante que o vereador entenda isso. Eu tenho outro slide aqui, que ele está fora da ordem, que eu mexi aqui há 2 minutos antes de começar, e ele ficou, mas eu vou voltar nele daqui a pouco. Aí eu pergunto para vocês,
E nesse trabalho de exercer a sua competência, nós estamos sendo eficientes? Você está sendo eficiente? Está se capacitando? Está tentando a cada dia compreender conceitos diferentes? Compreender um pouco de orçamento? Compreender um pouco sobre política pública de saúde? Compreender um pouco sobre educação? Compreender um pouco sobre gestão de pessoas? Você está sabendo disso? Está buscando entender? É importante. Esse momento e outros momentos de capacitação são de grande relevância, E para isso nós temos vários parceiros e o MP é o maior parceiro que vocês podem ter. Nós estamos sempre de portas abertas para receber vocês. Somos assim, quase que co-irmãos, porque temos atribuição semelhante de fiscalização. Então, a Câmara Municipal e o MP tem que andar de mãos dadas. É muito importante. O MP está de portas abertas. Eu sei que alguns colegas são mais formais, têm algum tipo de dificuldade, mas como diz o Rogério Schroeder aqui, é isso, tem que buscar conhecimento sempre. E buscar conhecimento onde esse conhecimento está sendo ofertado. Então, chegou um projeto para você falar lá sobre, sei lá, vacinação, hipoteticamente. Você não conhece, e vai para o YouTube, procura, se capacita, pesquisa, estuda. Você tem um assessor, muitos vereadores não têm assessores, né? Outros têm. Bota para pesquisar, bota para trazer informações. Então, eu reafirmo, o MP, ele é um parceiro da sociedade, especialmente das câmaras municipais. Aqui eu tenho um errinho aqui de digitação, peço desculpas. E o nosso papel é combater não só a corrupção, mas também, eu digo até principalmente, esse uso equivocado, esse uso indevido das verbas públicas. E como que o vereador pode contribuir com esse uso adequado das verbas públicas? Ele extraindo do seu mandato tudo aquilo que o mandato pode oferecer para ele. Se portando com compromisso, com conhecimento, discutindo as questões com um mínimo de conhecimento. Mas eu sou vereador, estudei até a 7ª série. Mas com um pouco de boa vontade, uma coisa ou outra você vai conseguir entender. Você vai conseguir entender. Não é que você tem que ser especialista, mas uma coisa ou outra, se você tiver boa vontade, você entende. Você não sabe regra de futebol? Tem muita gente que não sabe. Para saber, você tem que ter boa vontade de querer aprender regra de futebol. Então, para entender um pouco de orçamento, vai entender pelo menos o básico. E você fazendo isso, você vai ser visto no seu microsistema durante o exercício do seu mandato pelo prefeito, pelo secretário, pela comunidade, pelo MP, com um certo grau de respeitabilidade. Você não precisa ter medo do prefeito, ter medo do promotor, ter medo do juiz, e nem precisa que as pessoas tenham medo de você. A gente tem que tratar todo mundo com respeito. Se você exerce o seu mandato com coerência, você vai ser respeitado no exercício do seu mandato. No exercício do seu mandato. É preciso se dar o respeito. E você se dar o respeito não é atuando como despachante. É você atuando num contexto macro, entendendo por que aquela fila da ultrassonografia, do exame de vista, está enorme. Por quê? O médico que faz o exame lá, ele está cumprindo a carga horária dele? Se o médico não está cumprindo, vamos exigir que ele cumpra. Se o médico está cumprindo, não está dando conta, prefeito, vamos contratar um segundo médico. O primeiro não está dando conta, então aumenta a carga horária desse primeiro. Temos que entender isso. Então você vai entender isso conhecendo o seu município, a sua comunidade, repito, o seu microsistema. E como que o vereador ele consegue se municiar de informações para ele combater não só a corrupção, mas essa discricionariedade desprogramada, essa discricionariedade irracional. Nós temos vários instrumentos que podem fazer isso.
fortalecimento dos conselhos municipais. Normalmente a Câmara Municipal ela tem cadeira em vários conselhos municipais. Alguns vereadores podem participar, em algumas leis o vereador não pode participar, mas ele pode indicar alguém. Então é importante fortalecer conselho municipal. Alguns conselhos municipais só existem no papel. Então é importante os municípios criarem, a Câmara de Vereadores às vezes pode criar isso no âmbito até da própria Câmara. O que eu vejo em alguns municípios chamado Casa dos Conselhos. Criar lá uma assessoria, uma estrutura administrativa para ajudar o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho de Saúde, que é de extrema relevância, o Conselho do Idoso, o Conselho de Educação, o Conselho da Infância, o Conselho de Direitos. Pô, são vários conselhos. São vários conselhos que o município tem que ter para receber verba federal e estadual. E muitos municípios só têm o conselho no papel. Ele não serve para nada. Ele vai lá, só assina a ata e não faz mais nada. Então, um município, por exemplo, com um conselho de saúde forte, é um município que sabe que a política pública de saúde vai ser bem regulamentada, vai ser bem fiscalizada. Outro exemplo, realização de audiência pública. Chegou na Câmara de Vereadores um projeto polêmico, complexo, para aumentar salário, por exemplo, ou para diminuir alguma competência do município, propõe a realização de uma audiência pública ou de uma consulta pública também, né? São dois instrumentos. Mas, Rodrigo, ninguém vai. A gente não adianta fazer. Acho que eu travei de novo aí, travou? Aqui também deu uma travada. Voltei já? Se amanhã alguém reclamar que está faltando médico, faltando remédio, faltando exame, você pergunta, o senhor foi na audiência pública que a gente convocou no dia tal? Não foi? Se eu tivesse isso, eu saberia qual é o problema. Então, engajar a sociedade nisso, nas audiências públicas e nas consultas públicas. Né? Então, e o que fazendo um extrato disso tudo, o que o vereador pode fazer para ele extrair o máximo de seu mandato? É isso aqui, ó. Se capacitar sempre que possível. Sempre. Tá sempre antenado, com a cabeça aberta, né? Eu sou promotor do júri aqui em Vitória, sabe, Cláudio? E eu uso uma expressão que eu, como promotor do júri, eu estou em constante estado de júri. Então, eu estou vendo uma TV, vendo um outdoor, lendo um livro, qualquer coisa que eu faço, que eu vejo que isso pode ser útil num júri, eu pego, fotografo, printo, guardo e boto numa pasta. Eu tenho uma pasta no meu computador que tudo que eu vejo na rua, em algum momento, pode ser argumento meu no júri, está lá dentro. Tudo. Poesia, tudo. E o vereador é assim, ele tem que estar sempre nesse estado de vereança. Está antenado, vendo jornal, vendo alguma coisa na internet, pô, isso aqui aconteceu lá em Santa Catarina, pode ser uma realidade minha. Teve uma enchente agora no Paraná que morreram 10 pessoas, eu vou procurar saber o que o município está fazendo para prevenir a próxima enchente, como é que ele está distribuindo cesta básica, como é que foi feita a defesa civil, porque esse tipo de coisa que aconteceu lá vai acontecer aqui uma hora ou outra. Então, se aconteceu lá, procura saber o que foi feito lá, ou o que não foi feito lá de prevenção para eu fazer no meu município. Então, você tem que estar com a sua cabeça sempre aberta para você compreender. Eu estou vendo aqui a Ana Carolina falando, né, que os projetos são protocolados de manhã e votados à tarde. Ainda que se faça isso, mas discuta-se isso antes. Você é da base do prefeito? Olha, prefeito vai vir, beleza, mas eu quero saber do que se trata, para amanhã eu prestar conta na minha comunidade. Eu não quero ser um fantoche, não quero ser um boneco de posto, que não sei de nada. Eu não sou uma marionete. Então, entenda, se faça respeitar. Outra coisa importante é escolher bem a assessoria. Eu sei que algumas câmaras têm assessores individuais, outras não. Um evento como esse aqui era para, ou outros eventos também, sabe, Mariana? Era para todos os funcionários da Câmara estarem presentes assistindo, todas as câmaras. Todos. Até a mulher que serve o café. Todo mundo. Para você sempre se tornar uma pessoa evoluída, né? E você tem que
se capacitar, ter capacidade de ouvir, de compreender, de entender, admitir que está errado. A gente não é dono da verdade, eu não sou, ninguém é. E você ouvindo, você se mantendo perto de quem te legitima, você vai conseguir entender qual é a demanda, qual é a necessidade. Porque às vezes você faz uma coisa que você acha que é boa e não é. Tem uma história que é muito interessante, que eu lembrei dela aqui agora. Uma cidade do interior, não foi aqui no Espírito Santo. Um promotor jovem chegou na cidade para trabalhar. E no meio da praça tinha uma banca de revistas. Estava lá há 40 anos. E essa banca, ela atrapalhava a mobilidade. Ela não era acessível, atrapalhava o caminho. E era nessa banca que os idosos jogavam dominó, conversavam fiado, faziam fofoca. Enfim, era a banca, era o ponto de encontro da cidade. O promotor chegou, a banca está no local inadequado, entrou com uma ação para tirar a banca do local. Então ele cumpriu a lei. Só que aquilo não era o anseio da comunidade. Não era o que a comunidade precisava. Então ele tomou uma decisão com base na lente dele e não com base na lente da comunidade. Se ele tivesse sentado 10 minutos e conversado com as pessoas no entorno, ele ia ver que aquilo ali não estava atrapalhando ninguém. Então o vereador, ele tem que tomar posição, não é aquilo que ele acha que é certo. O que ele acha que é certo, essa formação da convicção dele, tem que ser feita a partir daquilo que ele conversa, daquilo que ele escuta. E aqui, esse último slide aqui, eu termino esse slide, quando eu falo se manter antenado, ficar com as suas antenas ligadas para saber o que está acontecendo em outros nichos. Cláudio, eu trabalhei na Assembleia Legislativa por 11 anos. Eu fui assessor de vários deputados, de várias comissões. E naquela época a internet não era esse mundo que é hoje, não tinha rede social ainda. Toda segunda-feira eu chegava para trabalhar, eu abria os sites de todas as assembleias do Brasil para ver quais foram os projetos apresentados na semana anterior, para saber o que eu poderia adaptar para a nossa assembleia. Eu era o campeão de construção de projetos. Enfim, isso me fez ficar na Assembleia por muito tempo. Eu saí de lá quando eu passei no concurso do Tribunal de Contas. Mas por quê? Eu copiava os projetos de outros lugares, só copiava e colava? Não, eu adequava a realidade. E eu ia buscar o que estava pronto em outros lugares. Ia buscar outras ideias. É o que eu falo de não é preciso reinventar a roda. Então a gente tem que buscar experiências positivas onde essas experiências deram certo. E como que eu faço isso? Me capacitando, estudando, abrindo minha cabeça. E aqui eu trago umas informações que eu trouxe na nossa conversa passada, alguns manuais que podem ser uma ferramenta de grande relevância. Essa aqui é um manual super simples de se lidar, um manual da CGU, né, o Vereador e Fiscalização dos Recursos Públicos. Vale a pena a leitura, é simples. Tem outro, também da CGU, falando com a administração pública, Guia Prático da Cidadania. A CGU tem muita coisa boa. No site da CGU tem muita coisa boa para a gente buscar informações. Aqui também tem um manual do Senado, chamado de Manual do Vereador, Cartilha do Vereador. Então busque essas informações, se capacite. E aqui eu vou mostrar agora a maior fonte de informação do vereador. Sabe qual que é? Espera aí que eu vou mostrar agora aqui. É o Google. Você acha tudo ali. Tudo que você precisa de informação. Tá trazendo um projeto lá sobre questão de construção de reforma na rede de esgoto do município. Dá um Google. Pesquisa. Estuda. Gasta 1 hora, 2 horas. Sabe? Pesquisa. Então nós temos várias fontes. Outra fonte importante são as redes sociais.
você passa a seguir na sua rede social Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Assembleia, outras câmaras municipais, seguir a rede social do MP, do Governo do Estado, de secretarias. Isso é de extrema relevância. Seguir outros municípios, outras câmaras. E também, porque quando você segue, você usa a rede social passivamente, você recebe informações. Mas também usar a rede social para dividir ou para compartilhar aquilo que você faz. Só que é importante você ter alguém para te ajudar a fazer isso. Porque a gente não sabe lidar com isso. Eu não sei. Minha rede social é bem amadora. Mas você consegue um menino, às vezes um jovem desse aí de 18, 19 anos, até menos, para administrar para você a sua rede social. Fazer uma coisa interessante, com um aspecto visual interessante. Então você usa a rede social de duas formas. Recebendo informações e também produzindo informações. Então você filtra aquilo que você recebe e você passa a ser também fonte de informação, mas usar isso de forma coerente. E aqui, né, eu já partindo para o encerramento das minhas considerações, eu sempre falo, cuidado com algumas tentações. Às vezes a oportunidade bate, é uma coisa que parece ser boa, que não vai dar problema, e o problema é muito grande, né? Então, que vereador é preso com esquema de rachadinha. E aqui eu fiz questão de botar alguém lá do Paraná, para não botar ninguém aqui do Espírito Santo, porque aqui a gente tem de vez em quando alguém encana com rachadinha, né? Em alguns municípios da Grande Vitória, do interior, né? Alguns lugares chamam rachide, rachadinha, enfim. Cuidado, muito cuidado com isso. Questão de diária, era muito comum vereadores viajando para paraísos turísticos para fazerem congressos que não existiam, só no papel. Iam para Gramado, para Natal, para Salvador, em vários congressos que na prática sequer existiam. Muito cuidado com isso. Tem o congresso? Vá, mas se capacite. Questão do funcionário fantasma, muito cuidado. Alguns municípios maiores têm a questão dos assessores externos, que isso é um grande problema. Assessores externos que não prestam serviço nenhum para a Câmara Municipal ou para o município. Enfim, isso aí é o promotor local que tem que definir se isso é ou não é ilegal. Outro problema grave que a gente vê ainda hoje em dia, Mariana, parece que não, mas é a questão do nepotismo. O cara finge que não tá vendo, nomeia lá, até o MP vai lá e fala, bicho, cancela essa nomeação para você não responder em improbidade, né? Ainda hoje você tem muitos casos de nepotismo na administração pública, nem que seja o nepotismo cruzado, um nomeia aqui, eu te nomeio lá, enfim, tem que tomar muito cuidado. E aqui agora, partindo mesmo para o encerramento, eu quero lembrar que o vereador, ele não é despachante. Eu quero, assim, fazer de tudo que eu falei aqui. É que você, quando acordar para olhar no espelho, para escovar os dentes, for tomar banho, pentear o cabelo, que sério que você faz na frente do espelho, lembrar que você é vereador, você não é despachante. Você não tem que resolver problema individual de ninguém. Seu problema é coletivo, é política pública. E quando você vai lá e vai resolver um problema de alguém individualmente, para você ter um ganho político em cima disso, você pode estar cometendo o crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal, que é retardar ou praticar alguma coisa contra a disposição de lei, quer dizer, o vereador não está autorizado a fazer isso, para satisfazer interesse próprio. No meu município, Mariana, eu mandei já 2 recomendações para a Secretaria de Saúde não aceitar mais qualquer tipo de interveniência de vereador em qualquer tipo de procedimento. E se chegar alguém lá querendo interferir, para anotar nome e me encaminhar, que eu vou mandar instaurar inquérito policial. Me reuni com os vereadores, mandei a notificação recomendatória. A primeira notícia que eu tiver de vereador interferindo em trabalho que não é dele, eu vou pedir para instaurar inquérito policial para apurar o crime de prevaricação. E o crime de prevaricação, ele está no capítulo dos crimes contra a administração pública. Crime contra a administração pública. Aqui eu vou voltar alguns slides, porque ele ficou fora da ordem.
quando eu puxei, ele ficou num lugar ruim, que eu quero mostrar um negócio aqui. Esse aqui, ó. Que aqui é o artigo 1º da lei da ficha limpa. Vereador com cargo na Assembleia sem trabalhar também é comum. Eu, Ana Carolina, na minha leitura, vereador não pode nem ocupar cargo na Assembleia. É a minha leitura, não vou entrar nesse mérito. Creio que é incompatível, mas vamos lá. Aqui o artigo 1º da lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa. São inelegíveis para qualquer cargo quem for condenado em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado até 8 anos, pelo prazo de 8 anos, quem cometer crime contra a administração pública. Então, quem comete crime contra a administração pública, e dentre eles eu vou elencar a prevaricação, se for condenado, fica inelegível por 8 anos. Então, se você for condenado porque foi lá tentar arrumar uma consulta para quem não estava conseguindo, você pode ser processado por prevaricação e, com base na lei da ficha limpa, ficar inelegível por 8 anos. Então, é uma coisa muito séria e é importante até que um vereador fiscalize o outro também, para evitar que você faça de forma correta e o outro faça de forma equivocada. Então, um resumo de tudo que eu falo nesses encontros que eu tenho com os vereadores. Se enxergue como vereador. Se enxergue como um agente de transformação e não como alguém que bate carimbo para o prefeito ou alguém que trabalha para resolver problemas individuais. É muito importante que o vereador se perceba como um agente político apto a mudar aquela realidade do seu microsistema, se capacitando, conversando, estudando e deixando de lado aquela política lá do passado de doação de telha, lajota, dentadura, enfim, o que quer que seja. Porque hoje o cara vai pegar a dentadura com você, com outro vereador, e vai votar em quem ele quiser. É besteira. Essa questão de assistencialismo, isso não elege mais ninguém. Então, meus amigos, minhas amigas, eu agradeço muito a atenção. Estou à disposição para perguntas, enfim. Deixei ao final minha rede social, meu e-mail também. Estou à disposição. Enfim, foi um prazer